Ele era fraco, mas treinado por demônios para se tornar o mais forte e se vingar. Em 1564, um aspirante a samurai chamado Shin se esconde nos arbustos, querendo derrubar bandidos na estrada para ser um herói famoso. Ele para ao ouvir os bandidos discutindo com duas pessoas, um espírito de raposa chamado Tama e um garoto chamado Jinga, que diz ser seu irmão mais novo. Tama se depara com os bandidos e corajosamente lhes diz para abandonarem a violência e buscarem um trabalho honesto. Eles, no entanto, riem desdenhosamente e sacam suas espadas, exigindo que Tama entregue seus pertences de valor. Jinka, de forma inesperada, atinge um dos bandidos com seu cajado e, em seguida, lança 3 talismãs como forma de desculpas. Esses talismãs começam a absorver o poder espiritual que emana da terra. De repente, 3 enormes punhos de bronze atingem os bandidos, jogando-os para o alto e nocauteando-os. Toma não está feliz com o que Jinka fez e ela o esmurra, perguntando como eles poderiam descobrir a localização do chefe dos bandidos. Agora ela percebe que não adianta reclamar e continua sua jornada. Shin testemunhou tudo e ainda está impressionado com os poderes sobrenaturais que acabou de ver. Ele o segue, e embora Tama detecte sua presença, ela decide ignorá-lo. Eles fazem uma pausa no rio, e Taima finalmente se cansa do perseguidor. Ela joga uma pedra nos arbustos e acerta Shin bem no rosto, forçando-o a sair. Ele se apresenta e pergunta que tipo de técnica eles usam para derrotar os bandidos. Jinka lhe diz que isso não é da conta dele e começa a sair. Mas Shin se oferece para contar a eles sobre o líder do chefe dos bandidos, em troca de aprender sobre eles. Jinka se apresenta como um sábio guerreiro, e Tama como um espírito de raposa, e sua irmã mais velha juramentada. Shin começa a rir, pensando que eles estão brincando, mas Tama ameaça jogar uma cobra nele se ele não parar de rir. Ele fica apavorado e implora para que ela o poupe. Sem saber que a cobra era apenas um galho transformado com a magia de Tama, Shin os leva ao esconderijo e conta que o bandido, o chefe aqui, é o Shin com o capacete de samurai. Jinka diz a ele para voltar porque está fraco, e o nervoso Shin grita que é forte o suficiente para matar o chefe dos bandidos com apenas um golpe. Isso atrai a atenção de todos os bandidos, e eles rapidamente cercam os invasores. Tama diz a seu irmão que eles estão aqui apenas para colocar juízo na cabeça dos bandidos, e não para lutar. Ela se aproxima do chefe e lhe diz que ele e sua gangue precisam abandonar o caminho da vilania e se tornar bons cidadãos. Ela lhes dá um longo sermão sobre como as ações malignas os prejudicarão no final, e por isso, eles devem viver em paz, ajudando uns aos outros. Toma está bastante confiante em seu argumento, mas os bandidos não gostam disso e partem para cima dela. Jika simplesmente balança seu cajado contra eles e os afasta, enquanto Tama pula para evitar ser pego no fogo cruzado. Um bandido tenta atacar Shin por trás, mas um de seus companheiros voadores o derruba. Shin saca sua espada no momento em que o bandido se levanta, e com um único golpe, ele divide a espada, o capacete e a cabeça do bandido. Ele está cheio de confiança agora, e ataca o líder dos bandidos com toda a sua força. Mas, de repente, um par de braços sai de seu capacete para bloquear a espada. Depois de chutar Shin para longe, o monstro parecido com um Geodude escondido no capacete se mostra. Tama e Jinka reconhecem que se trata de um espírito, e Tama pergunta a Jinga se ele pode vencê-lo. Ele acredita que precisará usar a técnica secreta de transformação de espírito para isso. O espírito os ataca primeiro, e Tena morde sua mão, deixando sua energia espiritual vazar junto com o sangue. Jinka segura a mão dela, e suga seu sangue, e o excesso de energia espiritual, transformando-a em uma humana normal, e a si mesmo, em um espírito de raposa superpoderoso. O chefe espiritual ordena que os bandidos o ataquem, mas Jinka os derruba apenas balançando seu cajado. O espírito do capacete tenta socá-lo, mas Jinka se esquiva e salta para atacar. O espírito agarra o cajado, mas Jinka aumenta a força e derruba o espírito. O capacete se divide, e Jinka libera sua transformação, fazendo ele e Tama voltarem ao normal. Depois, envia as almas do monstro e do humano para a vida após a morte. Shin fica chocado e pergunta a Tama por que eles estão fazendo isso, e ela revela que gosta de humanos. Assim, ela se encarrega de eliminar as pessoas más do mundo, incluindo espíritos e humanos. Jinka, por outro lado, gosta de espíritos e odeia humanos, mas obedece a Tama como seu irmão mais novo. Tama então declara que eles são os irmãos que reformarão o mundo, deixando Shin atônito. Maravilhado com a força deles, Shin segue os 2 irmãos espirituais até uma pousada onde um fazendeiro está fazendo birra ao explicar que viu um monstro gigantesco esta manhã. O fazendeiro diz que até levou um monge guerreiro para lidar com o monstro, mas ele não conseguiu nem arranhar o monstro e foi esmagado por ele. O fazendeiro mostra o esboço de um monstro que tem apenas 2 pares de braços musculosos gigantescos e um olho em seu corpo. Os 2 monges guerreiros que estão com ele reconhecem o monstro como Shakugan e ficam furiosos ao saber que o monge que foi morto antes era um de seus amigos. Eles juram caçar o monstro, e Shin está preocupado com o fato de os monges guerreiros tentarem caçar Tama, já que ela também é um espírito.
Tama garante a ele que os monges guerreiros só atacam monstros e espíritos que desejam atacar humanos. Ela então pergunta a Shin por que ele os está seguindo, e ele rapidamente dá uma desculpa de que é uma coincidência. Ele se levanta e vai dormir. Jinka fica irritada com ele, mas Taema acredita que o garoto tem potencial. Na manhã seguinte, Shin acorda um pouco tarde e descobre que os irmãos espirituais, bem como os monges guerreiros, deixaram a pousada. Ele corre em direção a eles e encontra os dois se encarando com olhares de morte. Então, ele se esconde para espioná-los. Os monges guerreiros estão discutindo com Tinka, que acredita que o monstro chamado Shakugan pode já ter matado humanos, mas não é um motivo válido para caçá-lo. Tena o impede de se empolgar e pergunta aos monges se há alguma razão conhecida para o Shakugan estar prejudicando os humanos. Os monges afirmam que receberam ordens para manter tudo em segredo, e ambas as partes estão em um impasse. De repente, um braço gigante e musculoso aparece atrás de Shin, e ele se apavora ao ver o monstro chamado Shakugan. Os sacerdotes correm em direção ao monstro, e um deles chuta Shin para um lugar seguro. Eles usam seu poder espiritual para prender o monstro, mas não são fortes o suficiente para mantê-lo no chão. O monstro se liberta da amarração e os repele. Então Tama pede a Jinka que ajude os monges. Ele corre em direção ao monstro, bate nele com seu cajado e continua se esquivando e bloqueando seus golpes pesados. Ele lança vários talismãs no ar e invoca braços de bronze que prendem o monstro. Mas quando ele está prestes a dar o golpe final, Jinka sente algo estranho. Ele se esquiva do ataque do monstro, pega os dois monges inconscientes e foge em velocidade máxima. Shin entra em pânico ao ser deixado para trás e corre atrás deles o mais rápido que pode. Eles descansam em uma cabana perto da floresta e Shin pergunta como Jinga não está cansado depois de carregar dois homens adultos e correr essa distância a toda velocidade. Tama comenta que ele é muito especial e que seu mestre Koku deve tê-lo treinado de forma muito dura. Os monges ficam surpresos quando ouvem o nome de Koku, pois esse homem era um lendário guerreiro sábio que derrotou inúmeros espíritos malignos. Depois disso, Tama diz aos monges que eles devem suas vidas a Jinka e Hur, e pede que eles revelem tudo o que sabem sobre o monstro Shakugan. O monge sênior Inga decide revelar a verdade, mas insiste que isso será muito desagradável de se ouvir. Ele explica que Shakugan é um humano espiritualmente aprimorado que o Templo Dangai criou. Basicamente, eles estavam tentando transformar humanos com potencial espiritual em espíritos artificiais para aumentar sua força de combate, mas Shaku ficou furiosa e fugiu. Ela retornou ao vilarejo e matou todos os habitantes porque tinha rancor dos moradores. Shin fica furioso ao ouvir isso, pois durante toda a sua vida, ele foi ensinado que os fracos não têm o direito de viver. É por isso que ele jurou se tornar forte, custe o que custar. Ele agarra o colarinho de um monge e pergunta como ele ousa transformar um humano em um monstro. Os monges dizem que Shaku já era uma pária e que eles a receberiam como membro do Templo Dengai. No entanto, agora que ela tem uma contagem de corpos de 3 dígitos, eles não têm escolha a não ser abatê-la. Shin fica furioso, mas Taima o expulsa e diz aos monges para deixarem tudo para o mundo. Irmãos reformados, os monges resistem, mas Tama lhes diz que não podem derrotar Shaku de qualquer forma, e Inga desiste. Tama e Jinka vão para fora e combinam seus poderes para a transformação do espírito. Tama geme um pouco quando Jinka absorve o poder dela e se transforma em um espírito de raposa. E de repente, Shaku salta em direção a eles. Jinka a ataca imediatamente, mas seus golpes de força total não são suficientes para causar nenhum dano sério. Shaku o manda pelos ares com um golpe e, em seguida, coleta energia para lançar um canhão espiritual. Jinka envia um gigantesco soco de bronze que perfura o canhão espiritual e esmaga Shaku. O ataque devastador destrói o corpo do monstro junto com a área ao redor. Ele destruiu apenas as partes monstruosas de Shaku e conseguiu salvar a garota que estava dentro dele. Shin se aproxima para dar uma boa olhada nela, como um pervertido. E quando os monges lhe dizem que levarão a garota de volta ao templo, ele está pronto para desembainhar sua espada contra eles. Inga decide desistir porque eles não têm chance de derrotar Jinga. Tama descobre que Shaku está bem, mas depois se vira para os monges e diz que eles devem receber sua punição, que será dada pelo chefe do templo. Inga a adverte de que há 300 monges guerreiros lá, e Jinka afirma que derrotá-los não será um grande problema. Tsun e Shaku voltam a si, mas ela não se lembra de nada do que aconteceu depois que foi ao templo. Ela se lembra de voltar para casa após colher vegetais e descobrir que seu pai a vendeu para um monge. O monge ofereceu um lugar e poder contra a intimidação, levando-a para as montanhas, onde dormiu. Essa é a última lembrança de Shaku. Ela não lembra da cirurgia de transformação do espírito ou do caos causado. Chika lhe conta a essência das coisas, e Tama diz que não precisa se preocupar, isso. Shaku leva o grupo para a sede do Templo Dengai, e Jinga está pronto para enfrentá-los de frente. Tama o instrui a apenas assustar os monges e dar-lhes um sermão sobre a não realização de experimentos humanos ilegais, e em seguida, pede aos 2 humanos que a acompanhem. Jinka pede a Tama que lhe dê um poder extra desta vez, e ela o leva para um canto calmo enquanto cora.
Momentos depois, Jinka está em seu modo de transformação de espírito, e se dirige ao templo onde estão todos os monges guerreiros. Os monges estão prontos para enfrentá-lo. Sob o comando de Inga, os monges avançam e esfaqueiam Jinka. No entanto, ele fez um movimento no estilo Naruto, e tudo o que eles esfaquearam foi um boneco de papel mágico. O verdadeiro Jinka está no telhado, e transforma uma de suas caudas em um punho de bronze, e esmaga todos os monges. No entanto, Inga saca uma Glock do século XVI e atira em sua perna. Apesar disso, Jinka se move na velocidade da luz e derruba os monges um a um. Ele parte para acabar com Inga, mas uma equipe de monges está reunindo energia para derrubá-lo com seu canhão espiritual. O ataque deles pega Jinka de surpresa, e ele é atingido em cheio. O resultado é uma explosão gigantesca, mas Jinka ainda está perfeitamente bem. Ele sopra a fumaça da explosão, e em seguida, ataca os monges com um exército gigante de bronze. Ele se deita no chão, e começa a correr em direção ao castelo nas profundezas das montanhas, que é o laboratório para onde Shaku foi levado. Touma e os outros assistiam à luta de longe, e ela percebeu com suas orelhas de raposa que Jinga já estava no templo. Shin está curioso porque pensava que ela era humana. Ao dar poder a Jinga, ela mostra que tem 2 pares de orelhas, humanas e de raposa, lembrando quem é. Enquanto isso, Jinko se aproximava do laboratório secreto do templo quando os sacerdotes seniores chegaram. O sacerdote-chefe, Yezen, vê Jinka, e não fica feliz com o fato de os monges na entrada deixarem um simples garoto como ele entrar. Ele não planeja lutar com ele, e em vez disso, envia outro monge que se transforma em um horrendo goblin. Ele salta em direção a Jinka, e o agarra mesmo quando ele tenta se esquivar. O monge goblin tenta estrangulá-lo, mas Jinka transforma uma de suas caudas em um braço de madeira, e o agarra. Ele estrangulou o monge monstruoso, mas estava sem energia espiritual. Inga e parceiro perguntam a Jinga por que ataca o laboratório. Ele percebe que estão ganhando tempo para reforços, mas precisa descansar e aceita. Jika diz que veio roubar o material de pesquisa para aperfeiçoar a técnica de transformação espiritual de seu mestre. Ele quer se tornar um verdadeiro espírito, ao contrário de sua transformação temporária atual ou da técnica pobre que o monge usou anteriormente. Com isso, ele descansa o suficiente e se dirige à instalação secreta. Ele logo a encontra, mas Yezan está de guarda lá. Jinka dá um salto no ar e se prepara para destruir o prédio. Mas de repente, o prédio começa a tremer e a se elevar acima do solo. Acontece que um gigantesco espírito de pedra está fundido com a fundação do prédio, e sob o comando de Yazan, ele soca Jinka em uma montanha próxima. Como resultado disso, sua transformação espiritual é desfeita, e quando Touma se torna normal, ela teme que Jinka esteja inconsciente ou morto. Nesse momento, outro sacerdote chega, com o objetivo de levar Shaku de volta ao templo. Ele também é um humano espiritualmente aprimorado, e se transforma em um híbrido de lobo e urso. Suas palavras ressoam em Shaku, e de repente, as lembranças do tempo em que ela era uma humana espiritualmente aprimorada vêm à tona. Shin entra em ação para salvar a todos, e se ajoelha, implorando ao sacerdote lobo que os deixe ir, porque eles são apenas um grupo de viajantes comuns, que não têm ideia do que está acontecendo aqui. Ele solta suas garras, e Shin o abraça, ainda implorando para que ele os poupe. Taema diz a ele para ir embora, mas ele pede que ela corra ou o salve. O sacerdote monstro decide matá-lo agora, mas de repente, o braço de Shaku se transforma em sua forma de monstro. Ela pede que Shin se afaste e, em seguida, acerta o sacerdote monstro com um soco poderoso que o faz voar. Shaku mal consegue se controlar, e agora se lembra de todos os atos horríveis que fez quando era um monstro. Ela matou os meninos que costumavam intimidá-la, e até mesmo seu pai ganancioso. Ela começa a chorar e foge. Shin tenta correr atrás dela, mas Tama o impede, dizendo que é melhor deixar Shaku lidar com suas lembranças dolorosas na solidão. Mesmo assim, Shin decide ajudá-la e vai atrás dela. Sozinha, Tama lembra a morte de um amigo que lhe mostrou a fragilidade humana, o que a devastou. Shinka também sonha com o passado. Quando treinava com Sage, tinha um monstro peludo como amigo e guardião, morto por humanos. Jinko ficou arrasado ao descobrir que o humano que deu o golpe final ainda vivia, e o insulta. Dominado pelo ódio e pela raiva, ele pegou uma espada afiada e a golpeou contra o homem. Com isso, seu sonho termina abruptamente e ele acorda em uma pequena poça. Ele encontra uma trouxa de pano à sua frente, e o sumo sacerdote, Yeizan, fala com ele por meio dela. Ele fica impressionado com o fato de Jinka ter suportado um golpe do espírito do castelo, e promete que acabará com ele em breve. De volta à floresta, Shin está procurando Shaku, quando de repente, tropeça em uma raiz de árvore, e rola até a borda da floresta. Shin se aproxima do penhasco onde Shaku estava sentada. Ela foge assim que o vê, e pede que ele não se aproxime dela, pois ela é um monstro e uma assassina. Shin diz que ela não teve nada a ver com isso, e que as coisas estavam fora de seu controle. Mas Shaku se lembra claramente de que ela aceitou a mão do Padre Obscuro quando ele lhe ofereceu poder. É por isso que ela se culpa pela morte de todos. Mas Shin pergunta a ela, o que há de errado em querer poder? De repente, a rocha sob seus pés racha, e ele escorrega pelo penhasco.
ele se segura para sobreviver, e em vez de ajudá-lo, Shaku foge. As rochas se quebram ainda mais, e Shin cai, mas, felizmente, a queda é curta e indolor. Taima chega para ver como ele está, impede-o de correr atrás de Shaku novamente, e pergunta por que ele está tão preocupado com ela. Shin sente uma dor no peito ao se lembrar de Shaku chorando, e diz que sente que nunca deveria deixá-la sozinha. Ele diz que espíritos como Tomo não entenderão seus sentimentos e começa a correr. Ela o acerta com um pedaço de pau e diz que Shaku foi para o outro lado, então eles correm atrás dela juntos. Por outro lado, Jinka está tentando alcançar Touma quando Shaku passa por ele. E quando ela para perguntar se ele está bem, Shin aparece e a prende. Shaku ameaça processá-lo por assédio no local de trabalho. Mas ele não a deixa ir. Ele lhe diz que é justo buscar o poder porque os fracos são sempre oprimidos, e que não foi culpa dela ter sido submetida a experimentos ilegais. Ele começa a chorar, dizendo que ela não fez nada de errado, e Shaku também se emociona ao vê-lo. Enquanto choram e dão as mãos, Tama e Jinka se lembram dos amigos que perderam. Tama pede a Jinka que os veja e se lembre de que nem todos os humanos são ruins. Depois, Tama pede a Shaku que se junte, mas Jinka acha arriscado levar ela e Shin, pois os assassinos do sumo sacerdote o perseguem. Tena desafia Jinka a provar que pode proteger a todos e viver com os dois humanos. No dia seguinte, chegam à casa onde Jinka morou com seu mestre falecido. Ele treina com Shin, usando espadas de madeira, e o derrota rapidamente. Por outro lado, Tama tem um vestido sem mangas para Shaku, permitindo que ela transforme seus braços em versões monstruosas sem obstáculos. Mais tarde, enquanto todos estão em silêncio, um espírito fantasma aparece. Ele cumprimenta Touma e Jinka e informa sobre um espírito maligno exigindo sacrifícios dos aldeões sem dar nada em troca. Depois disso, o fantasma parte e Tama decide ver o espírito maligno com Jinka, deixando Shin e Shaku fazer tarefas diárias. Quando Tama e Jinka chegam, pedem aos aldeões que os levem aos espíritos. O chefe acha que cobrarão, mas Taima diz que não precisam de dinheiro. Ela quer iniciar uma corrente de pague para frente, e pede aos aldeões que sejam gentis com estranhos. Como pagamento, enviam um garoto com eles ao esconderijo dos espíritos. No caminho, o garoto de repente começa a fazer birra, dizendo que o espírito comeu sua mãe ontem e os amaldiçoa por não terem chegado antes. Toma imediatamente lhe dá uma palmada e diz para ele parar de esperar a perfeição quando alguém vier salvá-lo e, se ele tiver tempo para reclamar, deve se esforçar para se tornar forte. Eles logo chegam ao lago, onde o espírito vive, e ele diz a Tama que está comendo os aldeões como preço para não destruir a aldeia. Tama pede que ele se desculpe ou morra, e o espírito feio imediatamente cospe uma bola de lama gigante em sua direção. Taima nem se mexe, e Jinka a salva, e ao garoto bem a tempo. Ele diz ao espírito que ninguém pode salvá-lo agora porque ele ousou atacar sua irmã. O espírito está surpreso agora, e de repente, tira a mulher que comeu ontem de sua barriga. Felizmente, ela ainda está ilesa, e o espírito a usa como refém para garantir que Jinka não a ataque. De repente, o garoto cai de joelhos e implora ao espírito que deixe sua mãe ir embora e o use como refém. Taima se volta para Jinka e lhe diz que ele deve decidir o que fazer agora. Ele planeja ignorar o refém e matar o espírito, mas quando vê o menino chorando, hesita. De repente, outra pessoa corta o espírito e resgata a mulher antes de comentar que o aluno do lendário sábio guerreiro não é como ele esperava. O samurai esfarrapado aterrissa na frente de Jinka e Tama e lhes diz que é um assassino enviado pelo templo Dangai. Ele afirma que vai tomar a mãe e o filho como reféns, e que, se Jinka quiser que eles sejam libertados, terá de lutar com ele. Jinka não consegue ignorar e abandonar os dois humanos, então aceita o duelo com o samurai. Eles chegam a um campo aberto, onde o homem se apresenta como Rei Do, um mercenário que mata espíritos e os come. Jinka fica furioso ao ouvir isso e ataca Heido com raiva. O samurai se esquiva facilmente do ataque e começa a flutuar no céu. Jinka usa um feitiço de chamas e se lança em direção a ele antes de disparar um poderoso ataque de fogo contra ele. Radu contra-ataca usando sua espada mágica, que pode controlar o fluxo de ar ao seu redor, e então ataca Jinka com um forte golpe de vento. Ele usa o braço de bronze para bloqueá-lo, e depois o ataca com algumas raízes grossas de árvores. Raidu se esquiva, e Jinka tenta magia de água, mas é inútil. Cansados, Raidu guarda a espada mágica, dizendo que não pode vencê-lo, e pega a espada comum para mostrar o perigo humano. Jinka ataca com punho de bronze, mas Raidu desvia e ataca com a espada. Jinka bloqueia com o cajado, mas perde o controle emocional. Depois de estar no limite, ele abandona a defesa para atacar Retou, que aproveita a chance para se esquivar e brandir a espada em direção ao seu pescoço. Jinka teme que vá morrer agora, mas Raidu para antes de machucá-lo. Jinka cai de joelhos quando sua transformação espiritual é desfeita. Raito lhe diz que ele tem sorte por poder viver, e pede a Tama que dê algum sentido ao idiota.
Jinka está emocionalmente magoado com sua derrota e fica de mau humor no caminho de volta para casa. No dia seguinte, ele vai ao rio de mau humor e Shaku o chama para o café. Ele manda ela voltar, mas ela o puxa pelo pescoço. De repente, um sacerdote de Dengai aparece com um desafio para Jinka. Ele deve lutar contra Raidu de novo, arriscando a vida. O padre o chama de Jinka Yamato e avisa que a família Yamato será destruída se ele não lutar. Jinka diz a ele que não se importa com a família que o abandonou, mas o sacerdote apenas ri e diz a ele para vir e lutar se ainda quiser salvá-los. Quando chegam a casa, Tama pergunta a Jinka o que ele quer fazer. Ele responde que não se importa com a família Yamato, mas não aceitará ser derrotado por um humano. No dia seguinte, Jinka e Raidu se enfrentam para a revanche. Eles atacam um ao outro, e desta vez, Jinka também está usando uma espada. Assim que trocam golpes, ele percebe que errou o primeiro movimento. Raidu o empurra e fere seu braço. Mas quando está prestes a acabar com Jinka, ele faz um movimento desesperado para se salvar. Usa o punho de bronze e atinge Raidu e a si mesmo, derrubando ambos. Jinka ri, libera sua energia espiritual e diz a Retu que é hora de levar a sério. Mas o homem desistiu, dizendo que não consegue se mexer. Jinka ri, comemorando a vitória e volta ao normal. Ridu pede para matá-lo, mas ele se recusa, provocando-o que ele tem sorte de viver. Ele volta aos amigos, que estão felizes pela vitória. Enquanto isso, o padre se aproxima de Ridu, que quer saber o que acontecerá com sua irmã após falhar na missão. O padre lhe entrega uma carta de sua irmã, que se ofereceu para ser a próxima assassina a terminar o trabalho do irmão. O sacerdote diz que ela certamente terá sucesso, porque é uma das 4 bestas líderes do templo Dangbai. Logo depois disso, Shin começa a levar comida para o ferido Raidu, em troca de aulas de espada com ele. Tama e Jinka o seguem sem serem notados, e Jinka grita alto e o assusta assim que Shin o percebe. Ele tenta explicar que Raidu não é mais seu inimigo. Chika também sabe disso, então ele leva o samurai ferido para sua casa e lhe dá uma cama confortável. Raidu revela que os membros de seu clã têm um poder espiritual mais forte do que os humanos comuns. É por isso que ele se voluntariou para ser um caçador de espíritos, e sua irmã se tornou uma freira no templo. O sacerdote lhe disse que sua irmã era fraca, e que a vida dela estava nas mãos deles, para que ele fizesse o trabalho sujo, mas depois que ele perde, eles revelam que ela é atualmente uma das 4 bestas líderes. Retou avisa Jinka que sua irmã Hagan virá atrás dele em seguida, e diz para ele se preparar. Taima faz alguns cálculos mentais, e descobre que Hagan é, na verdade, uma humana espiritualmente aprimorada como Shaku. Logo, um monstro McTree entra na casa deles, e se deita em uma cama, antes de revelar que uma mulher o expulsou de sua casa, e depois disse para ele enviar Jinka para ela. Todos percebem imediatamente que deve ser Hagen, e Jinka sai furiosa para enfrentá-la. Retou também quer ir junto, assim como Shaku, o que deixa Shin encarregado do espírito convidado e da casa. Jinka e os outros chegam ao topo da colina, onde Hagan está esperando por eles. Ela está feliz por ver que seu irmão ainda está vivo, mas Jinka interrompe a reunião e diz à garota para começar a luta. Taima compartilha seu poder com ele para que ele se transforme. Em resposta, Hagan levanta sua saia e começa sua transformação também. Em vez de suas pernas, aparece uma mão de pedra gigante, e ela diz ao irmão que, depois de concluir essa missão, ela o levará para um lugar onde ele possa viver em paz. Jinka está pronto para lutar com ela, mas de repente, Shaku se aproxima. Ela se apresenta como Kegon, o espírito que está selado dentro de uma garota humana. Ela também chama o espírito Sogen, que está selado dentro de Hugon, perguntando se ela não a reconhece. Toma e Jinka entendem que o templo está criando humanos espiritualmente aprimorados ao selar espíritos dentro de humanos. Jinka fica furioso ao saber disso e planeja matar Hugen, mas Shaku ainda não terminou de falar. Mais precisamente, o espírito Kagan dentro dela tenta falar com sua amiga que está dentro do corpo de Higan, mas ela lhe diz que devorou a consciência do espírito chamado Sogon. Ela chama Shaku de peça defeituosa por ter deixado a consciência do espírito prosperar, e declara que também a matará como parte de sua missão. Shaku está furiosa e diz a Jinka para se afastar, pois essa luta é dela. Ela ataca Hagen e bloqueia seu dedo de pedra gigante com uma mão, e com a outra, lança um canhão espiritual contra ela. No entanto, Higan o bloqueia usando talismãs, e em seguida, dispara 4 canhões espirituais contra Shaku de uma só vez. Ela se esquiva da explosão gigante causada por eles, e sobe no braço de pedra M para atacar Higan de perto. Shaku a esmurra e quase rompe a barreira defensiva de seus talismãs, quando sua mão de pedra começa a agir mal, e Shaku tem de recuar. Por outro lado, Shin está cuidando do espírito da árvore, alimentando-o com minhocas. Ele sai para pegar mais minhocas quando sente uma pressão intensa. Shin olha ao redor e vê um sacerdote alto com cabelos brancos, e seu assistente com uma escuridão insondável em seus olhos. Quando Shin faz contato visual com o garoto, ele vê um rio de sangue e cai de joelhos. O padre e o garoto se afastam, e o espírito da árvore aparece, dizendo a Shin que sentiu o cheiro de um dragão.
Ele pede que ele corra até Ginga e outros, e diga a eles para evacuarem o mais rápido possível. Shin corre para o topo da colina, e diz a seus amigos que o espírito da árvore quer que eles fujam porque sente o cheiro de um dragão. Chica entra em pânico ao ouvir falar de um dragão e tenta fugir. Mas então, uma intensa onda espiritual varre a área, e o sacerdote chamado Ji-hun está bem na frente deles. Ele diz a Hagan que ela será executada por assassinar um oficial de alto escalão do governo. Ele desaparece e aparece na frente de Hagan, socando-a até o esquecimento. Todos ficam atônitos com sua transformação em dragão por um segundo. Ji-han volta ao normal para enfrentar e matar Ginga. Chica entra em pânico e foge, dizendo para se encontrarem na caverna do perdedor. Ele joga bombas de fumaça no cego Ji-hun, e de repente, ele, Shin e Raidu atacam o sacerdote dragão. No entanto, o garoto chamado Kenya atravessa todos eles em um instante, usando seu braço de monstro, apenas para perceber que eram apenas ilusões criadas com bonecos de papel. Enquanto isso, todos se reúnem na caverna de Hidou e Shaku, até salvou Hagan. No entanto, Hagan perdeu toda a metade inferior de seu corpo, e mal está viva. Raidu lhe pergunta se ela realmente matou um funcionário do governo, e ela admite que o fez por ordem de seus superiores. Ela afirma que fez isso para que pudesse se tornar grande, e para que seu irmão não precisasse mais viver na escuridão do submundo. Raidu diz a ela que não tem grandes planos, e que se contentaria em viver feliz com ela. Hagman perde a cabeça com isso, e libera toda a sua energia reserva, dizendo que não ficará com um perdedor como ele. Ela planeja ir buscar refúgio com seu chefe, e quer comer Tama para recuperar suas forças. Jinka a ataca antes que ela possa chegar a Tama, esfaqueando-a com seu cajado, e prendendo-a contra as rochas. Ele deseja a ela uma viagem segura para o outro mundo. E Hagan murmura que queria ser uma humana antes de desaparecer. O espírito dentro de Shaku está frustrado com a morte de sua amiga, e reclama porque Hagan teve que consumi-la. Toma a conforta, e depois diz a Jinka que ele precisa lutar contra o dragão. Ele se recusa, dizendo que não há chance de vencer. Mas ela lhe diz que eles não têm escolha a não ser derrotá-lo se quiserem sobreviver. Ela sabe que isso não é possível no momento, por isso tem um plano. Toma declara que eles invadirão e fecharão os laboratórios do templo, roubarão o material de pesquisa para ajudá-los a se preparar contra o dragão, e farão tudo isso enquanto fogem. Shaki o interrompe, dizendo que seu espírito, Kagan, quer recolher os restos mortais de seu amigo e levá-los para sua casa. Taima decide ir primeiro para esse lugar também, mas Reita planeja se separar deles e limpar a bagunça da irmã. Enquanto eles continuam sua jornada. Shin está muito feliz porque Rigu o presenteou com sua espada mágica antes de partir, pois ele acreditava que não poderia expiar os pecados de sua irmã com uma espada do submundo. Shin desembainha sua espada com alegria, apesar do aviso de Jinka, e os ventos intensos liberados pela espada o enviam para o céu. Após cair, Jinka diz que ele não pode controlar a espada sem poder espiritual. Mas Tama garante que, mantendo a espada perto, ele desenvolverá força espiritual. Mais tarde, eles fazem uma pausa, e Tama cochila no colo de Shaku. De repente, um cheiro a desperta. Ela corre para a floresta, pedindo que todos a sigam. Eles logo se deparam com 3 espíritos de macacos que estão carregando barris de álcool. Tama lhes oferece um rabanete para comprá-lo, mas os macacos dizem que o álcool é para o hóspede, e que ela deve perguntar ao hóspede se ele o quer. Ela aceita o acordo, e alegremente pede a eles que mostrem o caminho. Eles chegam ao local do convidado. Um homem gigantesco que está saboreando o licor especial fabricado pelos espíritos dos macacos. Ao ver 3 humanos e um espírito de raposa, percebe que eles atacaram o templo principal de Dangai. Ele se apresenta como Doran, o tigre, um dos 4 líderes de feras do templo, mas diz para não se preocuparem. Ele não está em missão para capturá-los, mas não pode ignorá-los, pois são procurados. Tama sugere resolver pacificamente. Ela desafia Doran para um concurso de bebida, e se eles vencerem, ele os deixará ir embora. Ele aceita o desafio, e todos se sentam para beber. Chica fica inconsciente no primeiro gole, enquanto o resto da equipe percebe que os espíritos dos macacos realmente produzem o melhor álcool do mundo. Tama pergunta a Doran por que um sacerdote como ele veio até aqui só para beber, e ele revela a história de como ele lutou contra um espírito de tigre nessa área. Ele teve que recuar por um ferimento, mas encontrou os macacos aterrorizados pelo tigre. Usou o álcool deles para embebedar e enfraquecer o tigre, lutando novamente. A luta foi longa, e o tigre soluçava. Quando Doran achou que ia morrer, os macacos o ajudaram, batendo na cabeça do tigre com álcool. Doran então derrotou o tigre e se tornou amigo dos espíritos dos macacos. Eles bebem o dia todo, e graças ao bom humor, Doran diz a Tama para lhe perguntar o que quiser. Ela aproveita a chance e pergunta a ele sobre a fraqueza do sacerdote dragão, Ji-hun. E ele responde que não consegue lidar com comida apimentada. Dorin diz a Tama que ninguém mais além dele derrotará Ji-hun, porque eles são rivais de longa data. O concurso de bebida continua até tarde da noite, e depois que todos os outros desmaiam, Shaku é o único que realmente bebe mais que Doran.
e o força a aceitar sua derrota. Na manhã seguinte, todos acordam de ressaca, com exceção de Jinka e Shaco. Antes de irem embora, Doran diz a Jinka que, da próxima vez que se encontrarem, eles devem lutar um com o outro. Logo depois, eles chegam a uma aldeia protegida por uma barreira. Shaco diz que Kagan quer passar por essa aldeia porque é o caminho correto para sua cidade natal. Tama pergunta se há uma maneira de atravessar a barreira, e Jinga sugere que ele pode abrir um pequeno buraco na barreira para uma pessoa passar. Tamara decide entrar e negociar primeiro. Então, Jinka abre um pequeno buraco na barreira e ela entra por ele. Ela descobre que a aldeia inteira parece estar vazia e que também não parece ser uma armadilha. De repente, um espírito de lodo mascarado aparece e pede que ela pare, e então se apresenta como Fuku. Tama pergunta ao espírito se ele lança a barreira, e Fuku afirma, dizendo que a barreira é para proteger a aldeia das mudanças. Ele pergunta a Toma se ela nunca desejou que o amanhã não chegasse, e, embora ela negue, o espírito consegue ler suas lembranças da morte de sua amiga humana. Ele tem pena de Tama, e pede que ela a siga para que possa protegê-la. Ela segue Fuku, diz a ela que o futuro nem sempre é ruim, e pede que ela remova a barreira. Fuka se recusa, e começa a provocar Tamara. Então, ela lhe dá um tapa, fazendo-a fugir. Enquanto Tama persegue o espírito, ela abre a porta de uma casa e o que vê a deixa horrorizada e dolorida. Ela chama Fuku para conversar pacificamente e lhe diz que, embora tenha ficado arrasada quando perdeu sua amiga, encontrou novos amigos e está feliz agora. Tama diz ao espírito que ele não pode parar o fluxo do tempo e cumprir seu dever de proteger os aldeões, porque todos morreram. O espírito está triste agora, mas Tama o abraça, dizendo que ele fez o melhor que pôde. Ela agradece a Fuka por tentar salvá-la também, e o espírito se emociona até as lágrimas. Ele desaparece depois de aceitar que seu papel neste mundo acabou, e a barreira começa a desaparecer do lado de fora. Jinka e os outros estavam esperando pacientemente quando outro assassino enviado pelo templo chegou para matá-los. Ele se apresenta como Reshin, um dos 4 líderes das bestas. Shin acredita que Jinka não pode se transformar com Tama aqui. Então, ele está prestes a desembainhar sua espada, mas Jinka o proíbe. Ele jura derrotar Reshin sem os poderes de Tama. De repente, o assassino saca uma espada de sua bolsa mágica dada a ele por Yazan. Ele ataca Jinka e, em seguida, faz com que muitas lâminas se projetem da lâmina para atacá-lo com elas. De repente, a barreira atrás deles desaparece, distraindo Jinka e dando a Rushin a chance de atingi-lo. No entanto, Jinka retorna para lutar com ele após sua transformação espiritual e o manda pelos ares com um ataque de punho de bronze. Tama logo se junta a eles e diz que ela resolveu tudo pacificamente, então eles devem retomar a jornada. Por fim, eles chegam a um vale que Kagan diz ser sua aldeia, mas parece não haver nenhuma outra forma de vida lá. De repente, as paredes do vale começam a tremer, e um rosto gigantesco aparece, dando as boas-vindas a Kagan em seu lar. Eles encontram uma variedade de espíritos do tipo terra, e enquanto Shin faz flexões com espíritos bebês de pedra nas costas, Tama comenta que ele está se envolvendo naturalmente com... Ela diz a Jinka que humanos e espíritos podem coexistir, e pergunta por que ele quer ser um espírito. Ele não responde, mas quer ser espírito para viver mais e ficar com Tamis. Enquanto andava, Jinka viu uma grávida em apuros e a levou para a Vila dos Espíritos. Eles falam com o ancião, o rosto de pedra gigante, que permite que a mulher fique na vila. Shika fez com que ela engolisse talismãs, permitindo que os espíritos assumissem formas humanas. Tama decide que eles permanecerão com ela até que ela parta. Mais tarde à noite, Shin está praticando no vale, e Shaco o observa. Ela questiona se realmente é tão crucial se tornar forte rapidamente. Shin responde que todos, exceto ele, já alcançaram grandes feitos, e ele se sente como o único que ainda é fraco. Shaco lhe diz que foi ele quem foi atrás dela quando ela estava correndo e a salvou. De repente, ela começa a corar depois de dizer isso e tenta fugir, mas não consegue. Mas Kagan a impede porque ela também tem negócios com o rapaz. Kagan pede a Shin que desembainhe sua espada mágica e promete lhe dar alguns conselhos sobre como usá-la. Shin, nervosamente, saca sua espada, mas a pressão do vento o faz voar. Mais uma vez, Kagan lhe diz que ele não está se comunicando com a espada. Shin tenta considerar a espada como uma pessoa, e percebe que ela não o aceitaria tão facilmente por causa do apego ao seu mestre anterior. Ele diz a Kaden que também aprendeu a manejar uma espada com o fantasma de um samurai. Então ele é um bom ouvinte quando se trata de espíritos. Kagan fica impressionado e diz a ele para continuar praticando com afinco para que possa se tornar um homem digno de se casar com Shaku. Shin fica vermelho ao ouvir isso, e até Shaco fica corado. Depois de recuperar o controle de seu corpo de Kagan, ela grita e foge. Mas agora Shin está determinado a se tornar um homem digno dela. No dia seguinte, eles visitam a mulher grávida, e Shaco sente o bebê chutando. Taema diz a Jinka para senti-lo também, mas quando ele está prestes a tocar a barriga da mulher com suas mãos suadas, ela entra em trabalho de parto. Ao mesmo tempo, Doran e Reshin chegam ao vilarejo para caçar Jinka. Reshin ameaça o ancião,
Mas Doran o interrompe e educadamente pede permissão para duelar com um inimigo do templo Dengai. O ancião avisa os convidados, e logo Jinka, Shin e Shaco chegam. Jinka já está transformado espiritualmente e Doran está animado para enfrentá-lo. No entanto, Rashton percebe que Tama está desaparecida e sai sorrateiramente para encontrá-la. Doran então declara que também mostrará sua verdadeira forma agora. Ele libera uma quantidade insana de energia espiritual que devasta o chão e depois se transforma em um tigre humano. Imediatamente, ele assume uma postura de boxeador e ataca Jinka, atingindo-o com uma enxurrada de socos super rápidos. Jinka é derrubado, então ele usa o ataque de chamas em Doran, que resiste. Jinka então o chicoteia com a raiz da árvore, mas até isso se mostra inútil. Doran flexiona os músculos com orgulho e, em seguida, ataca Jinka novamente, que usa seus punhos de bronze para contra-atacar seu soco. O punho de bronze também é destruído, e Jinka é lançado pelos ares, mas ele coloca toda a sua força no próximo ataque e atinge Doran com 2 punhos de bronze. O ataque destrutivo consegue derrubar o Homem-Tigre e causa grande dano a ele, mas Jinka também sofre muito com isso. Doran se levanta e declara que é assim que os homens de verdade devem lutar, e Jinka começa a rir como um louco. Ele percebe que quer continuar lutando contra Doran e o ataca com punhos de ferro gigantes. Dessa vez, eles se acertam, riem loucamente e se acertam mais um pouco. Shin e Shaku só conseguem olhar para eles quando, de repente, Rushin aparece atrás deles e pergunta o que eles estão escondendo na área atrás dele. Shaku o ataca imediatamente, mas ele desaparece porque era apenas uma ilusão. Ele estala os dedos antes de desaparecer, e de repente, uma enorme pedra se solta do vale e começa a rolar em direção à cabana que está escondida com magia. Todos ficam chocados ao ver isso, e como Jinka está distraído, Doran o acerta nas rochas. Enquanto isso, Shaku e Kagan usam toda a sua força para impedir que a rocha role em direção à cabana. Ela já está se esforçando, e diz a Shin para evacuar todos da cabana. Ele corre em direção à cabana, mas um exército de clones de Reshin está bloqueando seu caminho. Até mesmo Doran está furioso com sua maneira covarde de agir e ataca os clones, apenas para descobrir que são todos ilusões. Shin acha que pode simplesmente passar correndo por eles se forem falsos, mas, de repente, o verdadeiro Reshin voa sobre ele e apunhala Shaku no peito. Tama logo se junta a eles e diz que ela resolveu tudo pacificamente, então eles devem retomar a viagem. Por fim, eles chegam a um vale que Kagan diz ser sua aldeia, mas parece não haver nenhuma outra forma de vida lá. De repente, as paredes do vale começam a tremer e um rosto gigantesco aparece, dando as boas-vindas a Kagan em seu lar. Eles encontram uma variedade de espíritos do tipo terra, e enquanto Shin faz flexões com espíritos bebês de pedra nas costas, Tama comenta que ele está se envolvendo naturalmente com eles. Ela diz a Jinka que é fácil para humanos e espíritos coexistirem e pergunta por que ele quer se tornar um espírito. Ele não lhe dá uma resposta, mas a razão pela qual ele quer se tornar seu espírito é para que possa aumentar sua vida útil e ficar ao lado de Tamis para sempre. Enquanto caminha sem rumo, Tika vê uma mulher grávida em apuros na estrada. Ele a leva para a Vila dos Espíritos. Eles conversam com o rosto de pedra gigante, que é o ancião do vilarejo, e ele permite que a mulher fique no vilarejo até dar à luz. Nascimento. Jika fez ela engolir talismãs para que veja os espíritos como humanos. Tama decide que ficarão com ela até que esteja pronta para partir. À noite, Shin pratica no vale, e Shaku o visita. Ela pergunta se é tão importante. Quer saber se é tão crucial para ele ficar forte rápido, e ele diz que todos já alcançaram grandes feitos, menos ele. Shaku lhe diz que foi ele quem foi atrás dela quando ela estava correndo e a salvou. De repente, ela começa a corar depois de dizer isso e tenta fugir, mas Kagan a impede porque ela também tem negócios com o garoto. Kagan pede a Shin que desembainhe sua espada mágica e promete lhe dar alguns conselhos sobre como usá-la. Shin desembainha a espada nervosamente, mas a pressão do vento o faz voar mais uma vez. Kagan lhe diz que ele não está se comunicando com a espada. Shin tenta considerar a espada como uma pessoa e percebe que ela não o aceitaria tão facilmente por causa do apego ao seu mestre anterior. Ele diz a Kagan que também aprendeu a manejar uma espada com o fantasma de um samurai. Portanto, é um bom ouvinte quando se trata de espíritos. Kagan fica impressionado e diz a ele para continuar praticando com afinco para que possa se tornar um homem digno de se casar com Shaku. Shin fica vermelho ao ouvir isso, e até Shaku fica muito corado. Depois de recuperar o controle de seu corpo de Kagan, ela grita e foge. Mas agora, Shin está determinado a se tornar um homem digno dela. No dia seguinte, eles visitam a mulher grávida, e Shaku sente o bebê chutando. Tama diz a Jinka para senti-lo também, mas quando ele está prestes a tocar a barriga da mulher com suas mãos suadas, ela entra em trabalho de parto. No mesmo momento, Doran e Reshin chegam ao vilarejo com a missão de caçar Jinka. Reshin ameaça o ancião, mas Doran o interrompe e pede permissão para duelar com um inimigo do templo Dangai. O ancião passa a mensagem, e logo Jinka, Shin e Shaku aparecem. Jinka já está transformado espiritualmente, e Doran está animado para enfrentá-lo.
Reshin percebe que Tama sumiu e vai procurá-la. Doran anuncia sua verdadeira forma, liberando muita energia espiritual, e se transforma em uma criatura meio humana, meio tigre. Ele ataca Jinka com socos rápidos. Jinka cai, mas se levanta e contra-ataca com chamas poderosas, que Doran resiste. Jinka então o chicoteia com a raiz da árvore, mas até isso se mostra inútil. Doran flexiona os músculos com orgulho, e em seguida, ataca Jinka novamente, que usa seus punhos de bronze para rebater o soco. O punho de bronze também é destruído, e Jinka é lançado pelos ares, mas ele coloca toda a sua força no próximo ataque, e atinge Doran com 2 punhos de bronze. O ataque destrutivo consegue derrubar o Homem-Tigre, e causa grande dano a ele, mas Jinka também sofre muito com isso. Doran se levanta e declara que é assim que os homens de verdade devem lutar, e Jinka começa a rir como um louco. Ele percebe que quer continuar lutando contra Doran e o ataca com punhos de ferro gigantes. Dessa vez, eles se acertam, riem loucamente e se acertam mais um pouco. Shin e Shaco só conseguem olhar para eles quando, de repente, Gretchen aparece atrás deles e pergunta o que eles estão escondendo na área atrás dele. Shaco avança, mas é uma ilusão que logo some. Ele estala os dedos e uma pedra enorme rola para a cabana mágica. Todos ficam chocados, enquanto Doran aproveita para acertar Jinka, distraído. Shaco e Kagan unem forças para parar a pedra gigante. Ela já se esforça e diz a Shin para evacuar a cabana. Ele corre, mas um exército de clones de Reshin bloqueia o caminho. Doran, furioso, ataca os clones e percebe que são ilusões. Shin pensa em passar correndo, mas o verdadeiro Reshin voa e apunhala Shaco no peito. Shin não consegue controlar sua raiva e saca sua espada, mas Reshin o atinge com alguns talismãs explosivos. Shin olha para Shaco, que ainda está segurando a pedra apesar do ferimento aberto em seu peito, e diz que ela está bem porque é um monstro. Shin pede ajuda, e Tama pede que ele segure a pedra mais um pouco, pois o bebê está prestes a vir ao mundo. No entanto, Shaco e Kagan percebem que não lhes resta muito tempo, e não se arrependem. Shaka se lembra dos momentos felizes que passou com Tama, Jinga e Shin, e quando está prestes a morrer, ouve o choro do bebê recém-nascido. Ela sorri, esperando que o bebê viva feliz, e usa toda a sua força restante para garantir que ele sobreviva. Ela usa seu poder espiritual e transforma todo o seu corpo em uma rocha, impedindo firmemente que a pedra role. Os talismãs que alimentam a rocha logo desaparecem e todos ficam a salvo. Mas Shin fica arrasado. Por outro lado, Gretchen está prestes a matar Jinka quando Doran o ataca. Reshin se esquiva, mas Doran lhe diz que eles estão se retirando agora mesmo e que se ele se opuser, morrerá aqui. Jika logo volta a si, e Doran pede desculpas por ter deixado seu parceiro interferir na batalha. Ele promete que isso não acontecerá da próxima vez e sai calmamente. Jenka então percebe a pedra e vai até Shin para perguntar se ele e Shaco estão bem. Shin só consegue apontar para a rocha à sua frente, e Jinka fica arrasado ao sentir a energia espiritual de Chico nela. De repente, Tama chega e os chama para a cabana. Como o parto foi concluído, a mulher deu à luz gêmeos e os chamou de Shakyaku e Kagan. Jinka deixa suas emoções transbordarem em forma de lágrimas, e Tama não consegue parar de chorar também. Shin, entretanto, está com a mandíbula cerrada de raiva por sua impotência, e sai silenciosamente da cabana para sofrer em silêncio, na frente dos remanescentes de Shaco. Logo depois disso, a mãe e seus filhos estão saudáveis o suficiente para viajar, e os espíritos locais se oferecem para acompanhá-los até a casa. A mulher não quer se intrometer em seus assuntos, mas diz que teria sido ótimo se Shaco tivesse contado às crianças. Toma e seu grupo também partem com isso, e o ancião da aldeia lhes diz que Shaco ainda não está morta. Sua energia espiritual está viva, embora seja muito fraca. Ela pode recuperar sua força e reviver, mas também pode se tornar parte da natureza e perder sua individualidade. Mais tarde, todos estão sentados em uma cabana, e Shin, que mudou drasticamente depois de perder Shaku, consegue falar mais fluentemente com sua espada mágica. Ele diz à espada para calar a boca, pois logo a deixará se banquetear com o sangue dos monges Dengai. De repente, um espírito aparece, e Shin se prepara para lutar com ele sem motivo. Tama o detém e diz ao espírito que ele e seu povo não querem mal. O espírito diz que se eles quiserem abrigo, eles não podem. O espírito diz que se eles quiserem abrigo, não devem ir à aldeia e sim à cabana do outro lado do rio, pois ele não quer manchar sua aldeia com a escuridão de Shin. Eles descansam na cabana, e Tama percebe que tanto Jinka quanto Shin ficaram abalados com a morte de Shaco. Jinka ainda está se recuperando bem, mas Shin se perdeu na raiva, e ela acha que isso não é um bom presságio. De repente, ela ouve um menino conversando com sua irmã do lado de fora, que será sacrificada ao espírito em troca de proteger a aldeia. O garoto reclama que isso é injusto, mas a garota diz que sacrificar um humano a cada 4 anos para a total segurança da aldeia é um bom negócio. Ao ouvir isso,
Shin se levanta e começa a se dirigir para matar o espírito, mas Tama o impede, dizendo que os termos são aceitáveis e que o espírito está realmente protegendo a aldeia. Shin agarra o colarinho dela, dizendo que ainda está matando e comendo pessoas, mas Shinka o derruba por falar rudemente com Toma. Ele se levanta e sai, apesar do aviso de Toma, então ela joga uma cobra falsa para assustá-lo. No entanto, Shin grita com a cobra e quebra a ilusão. Taima o persegue e, em vez de impedi-lo, dá a ele alguns equipamentos de proteção que receberam da aldeia Rock Spirit, e pede que ele não morra. Shin chega à floresta e chama o espírito, confiante de que pode matá-lo usando sua espada mágica. O espírito aparece, mas antes que Shin possa agir, ele é esfaqueado e morto primeiro por Reshin. Shin o ataca, mas não consegue sacar a espada mágica, então usa a espada normal. Reshin se esquiva de seu ataque e o derruba com a forte pressão do vento do golpe de sua espada. Reshin decide acabar com o Shin inconsciente, que na verdade está dentro do domínio mental da espada mágica. O espírito da espada pede que ele se entregue para que possa assumir o controle de seu corpo e rasgar tudo em pedaços. Shin simplesmente diz ao espírito para se calar, pois é apenas uma espada e ele é o espadachim que a controla. Ele enfia a mão na boca do espírito, dizendo a ele para lhe dar todo o seu poder no mundo real. Reshin está prestes a esfaqueá-lo quando Shin desperta repentinamente e corta seu braço. Ele declara que começará sua vingança contra o templo Dengai, mas Reshin usa poderes para curar o braço. Ele remove a máscara, mostrando um rosto enrugado, e dispara um canhão espiritual em Shin, que só consegue desviar. Reshin lança espadas, e Shin mal as bloqueia. O espírito da espada avisa que a raiva o torna vulnerável, mas ele avança imprudentemente. Reshin consegue desarmá-lo, mas Shin o atinge com um forte golpe e o derruba no chão. Ele começa a esmurrá-lo, mas é forçado a se afastar quando Reshin dispara um canhão espiritual contra ele. Reshin se levanta e jura que vai matar todo mundo, quando de repente, o espírito guardião salta sobre ele e esmaga sua cabeça no chão com seu último suspiro. O espírito cai morto com isso, e embora Shin esteja confuso, ele não vai deixar essa chance passar. Ele pega sua espada e se prepara para matar Reshin para vingar Shaku, quando de repente, ouve a voz dela. Ele vê a ilusão de Shaku e Kagan conversando com ele, dizendo-lhe que tal ato não ficaria bem para ele. Shin grita, dizendo que está fazendo isso por ele mesmo. Mas ele não pode matar Reshin porque o rosto de Shuku aparece na frente dele. De repente, um talismã sai voando do corpo de Reshin, e Yazan fala com Shin por meio dele. Ele pede que ele não destrua seu corpo porque isso lhe custou muito dinheiro e esforço. Ele também ordena que Reshin retorne imediatamente, ou ativará seu protocolo de autodestruição. Shin e Reshin se olham fixamente e declaram que a luta ainda não acabou, antes que o assassino jogue uma bomba de fumaça e desapareça. Mais tarde, Shin retorna à aldeia, confuso sobre seu objetivo de se tornar forte. Um aldeão se aproxima dele e pergunta se foi ele quem matou seu espírito guardião. Ele diz que a aldeia está condenada, e Shin fala que os aldeões deveriam protegê-la sozinhos. O homem reclama que ninguém aqui já usou uma espada, e Shin diz que morra se não puder ser forte. Ele está confuso sobre sua vida. Atravessa a ponte e encontra seus amigos esperando. Eles planejam sair do vilarejo antes que os aldeões se voltem contra eles. Mas a garota salva por Shin o agradece. À noite, Tenma pergunta a Shin sobre seus planos, e ele diz que ficará forte para vingar Shaku e impedir que os monges Dangan prejudiquem outros. Mais tarde, Tama e Ginka dormem, mas Shin pratica seus golpes. No dia seguinte, chegam a um vale assustador, onde dois espíritos gigantes, chamados Tengu, vêm saudá-los. Ela se envolve com seu chefe sedutor. Ela ouviu falar que Tama e seu grupo são inimigos do templo Dengai, e afirma que quer ser sua aliada. Ela os convida a segui-la e se apresenta como uma deusa da montanha. No caminho, ela quer levar o grupo de viajantes para um lugar onde possam relaxar e se esconder do homem-dragão de Dengai. Shin pergunta a ela se não há problema em deixar seus guarda-costas para trás, e a mulher responde que não precisa de guarda-costas. Ela diz que Ginka deve ser capaz de perceber isso porque tem olhos de fada, mas ele parece não se importar com o conceito. A deusa da montanha os leva ao seu esconderijo, uma caverna dentro das montanhas repleta de pilares de cristal reluzentes. Por outro lado, o sacerdote dragão Ji-hun e sua assistente Kenya chegaram à entrada do vale e pedem aos guardas Tengu que os deixem passar. Eles se recusam, alegando ordens de seu mestre, mas Ji-han também não planeja recuar. Ele envia Jo-sa para lutar, e o garoto transforma seus braços em armas letais, cortando os guardas Tengu. Ji-han fica satisfeito, mas os Tengu mortos viram corvos, mostrando que era uma ilusão. Sena acha que errou, mas Ji-han vê isso como crescimento. Na caverna, Tama e amigos se sentam no pilar mais alto, e a deusa da montanha diz que podem perguntar o que quiserem. Eles têm.
Ela revela que ficou sabendo sobre eles por meio do ancião de rosto de pedra, que é um velho amigo dela. Ela parece amigável, mas não é. Tama percebe que ela quer um favor deles, e pede que ela vá direto ao ponto. A deusa da montanha pede que eles acordem Tazan, o espírito parecido com um castelo que está guardando a instalação de pesquisa de Dangai. Ela explica que ele também é um deus da montanha como ela, mas os sacerdotes Dangai fizeram uma lavagem cerebral nele para que o servisse. Ela lhes diz que basta bater com muita força, e o espírito voltará a si. Mas os três acreditam que isso é impossível. A deusa da montanha diz que ela mesma fará a parte das palmadas, mas precisa que eles a levem até onde Taizan está. Ela diz que esse é um bom negócio para eles, pois podem tirar um dos 3 poderes principais do templo Dangai. Com isso, Jika acredita que o dragão é o segundo poder, e pergunta qual é o terceiro. A deusa diz que o terceiro poder é um espírito chamado Kuzunoha, e Tamara se apavora ao ouvir esse nome. Jika quer saber mais sobre o espírito chamado Kuzunoha, e a deusa da montanha começa a contar a história. Ela explica que, há muitos anos, um homem se juntou aos monges Dangai, e dedicou seu tempo à pesquisa. Certa vez, ele foi enviado para subjugar a raposa de 9 caudas, Kuzunoha, mas se apaixonou por ela. Kuzunoha também se apaixonou. Então, ele massacrou sua equipe por ela, e se tornaram um casal. Esse monge era Yazan, agora sacerdote-chefe do templo Dangai. Kyuma fica chocada com a história, e ao ser olhada por Shin e Jinka, revela envergonhada que Kuzunoha é sua mãe, e Yazan, seu padrasto. A deusa da montanha continua, dizendo que Yazan afirmou que Kuzunoha foi derrotada, e a escondeu enquanto pesquisava transformar espíritos em humanos. Todos percebem que os humanos espiritualmente aprimorados são protótipos falhos de Yazan, e Shin jura matá-lo. Tama concorda e diz que sua filha está grávida. Tama também diz que sua mãe se torna tola quando ama, então devem estar prontos para enfrentá-la. De repente, um bando de corvos vem voando em direção a eles, e uma garota pula para o local onde está a deusa da montanha. Ela pousa na cabeça de Shin e imediatamente informa a deusa que o homem-dragão está meditando para quebrar o feitiço que ela lançou para confundi-lo. Shin ataca a garota por não ter se desculpado com ele, mas quando ela se vira, percebe Jinka e se apaixona por ele. À primeira vista, ele a rejeita porque ela é humana e pergunta o que ela está fazendo aqui. A deusa da montanha diz que encontrou a garota um dia e a adotou. Ela a apresenta como Rinzu, sua assistente e aprendiz. A deusa então menciona Ji-hun, meditando perto do rio em sua cortina de projetor, e decide pregar uma peça nele. Ela envia um espírito feminino para seduzir Jai Hunter, e ele fecha os olhos de seus discípulos, para não ver a mulher indecente. Após o espetáculo, ele grita para ela ir embora, e a garota vira um guaxinim, sua forma real, e foge. A deusa ri, e pede aos espíritos do vale que distraiam o dragão para ter tempo de treinar os 3 convidados. Tama diz que não há tempo, então a deusa desacelera o tempo para eles. Ela diz que não há limite para seu potencial, e os envia para treinos separados. Primeiro, ela vai lidar com Jinka, que é enviado para um pasto. Ela conhece o mestre dele, Koku, e afirma que ele era um pervertido de nível A, que tentava se envolver com ela com frequência. Por isso, ela o repreendeu, e isso contribuiu para que ele se tornasse o sábio guerreiro mais forte do mundo. Ela então convoca sua assistente Rinzu, e diz a ela para derrotar Jinka, em troca de um feitiço que pode torná-lo dela para sempre. Rinzu está realmente empolgada com a vitória, e a deusa diz a Jinka para lutar à vontade porque ele não pode morrer aqui de forma alguma. A garota então invoca um machado, ataca Jinka e corta seu braço. Ele grita de dor, mas seu braço milagrosamente volta ao normal. Confuso, ele apenas desvia dos ataques de Rinzu. A garota transforma o machado em um martelo, e em seguida, em uma almofada de pata para atacá-lo novamente. Emi e Jinka ficam extremamente chocados ao descobrir que ela ainda retém sua verdadeira força e poder. Rinzu invoca talismãs explosivos e os atira em Jinka. E enquanto ele está se esquivando, a deusa da montanha decide contar a ele sobre seus olhos de fada. Ela diz que as pessoas com poder espiritual especial nascem com olhos de fada e sempre nascem como gêmeos. Rinzu se distrai, pensando que há outra pessoa tão bonita quanto Jinka por aí, e aproveita a chance para bater na cabeça dela. Ele não fica surpreso com essa parte porque já viu seu irmão gêmeo que vive feliz com os pais. A deusa diz que quando gêmeos com olhos de fada vivem juntos, os espíritos malignos os cercam. É por isso que o mestre Koku sugeriu que seus pais o enviassem a ele. Chika grita, perguntando por que ele foi mandado embora para viver em dificuldades enquanto seu gêmeo vivia uma vida de conforto. E a deusa ri dele, dizendo que sua reação prova que ele ainda é um humano, não importa o quanto ele os odeie. Ela tem pena dele, e diz que ele realmente tem uma existência infeliz. Jika diz a ela que, embora tenha enfrentado dor e dificuldades, também houve momentos felizes em sua vida, e é por isso que ele não é infeliz. De repente, algo dentro dele se abre, e ele vê a deusa coberta por uma aura espiritual. Ela o parabeniza por aceitar seu lugar no mundo, que era a única maneira de romper o selo de seus olhos de fada.
Agora Jinka pode ver a imensa energia espiritual da deusa, bem como a energia espiritual de Rinzu. Ele percebe que os talismãs explosivos que ela lança contra ele não têm quase nenhum poder, e ele nem precisa se esquivar deles. Ele também percebe sua própria aura. Jinko percebe que o que ele está vendo é a alma da outra pessoa, e que não há diferença entre as almas dos humanos e dos espíritos. Rinzu continua a atacá-lo, e ele simplesmente segura as mãos dela e pede que se renda. Ela se rende imediatamente, por ser uma garota simples, e se agarra a ele. A deusa da montanha lhe diz que ele passou no teste, mas que ainda há mais treinamento a caminho. Enquanto isso, o teste de Tama envolve o aprimoramento de seu poder espiritual para caminhar sobre um lago, e há um clone da deusa para distraí-la, de modo que ela perde o foco. Por outro lado, Shin se vê diante de uma enorme rocha que bloqueia seu caminho para um vale. Ele tenta cortá-la com o poder de sua espada mágica, mas isso não funciona. Então, ele decide golpeá-la com a própria lâmina. Isso também não ajuda. E então, a deusa da montanha envia seu clone para cuidar dele. Como ele não consegue se safar de jeito nenhum, decide usar o poder do vento de sua espada mágica para voar e passar pela rocha de outra forma. No momento em que faz isso, o céu se abre e ele entra no mundo real com o clone da deusa preso a ele. Ela lhe diz que, apesar de parecer a pessoa mais burra do grupo, ele foi o primeiro a passar no teste. No entanto, ela não fez nenhum preparo para a aterrissagem, e eles caem na floresta, onde encontram o discípulo do dragão, Senya, brincando com um brinquedo que um espírito deixou para distraí-lo. Shin tenta usar o poder da espada para interromper a queda, mas acaba entrando em conflito com o garoto. Quando a poeira baixa, ele se vê com sua espada apontada para o pescoço de Senja. Shin entra em pânico, mas o clone lhe diz que essa é uma chance que ele nunca mais terá. Ela lhe diz que a disciplina do dragão é muito mais forte do que a dele, e que ele está apenas começando. Ela pede a Shin que o mate, e até Senya pede isso. Shin manda que eles se calem, mas o clone lhe diz que, se ele deixar o garoto ir, ele o destruirá em um instante, e um dia, ele se tornará mais forte até mesmo que um dragão. Ela pode ver os milhares de espíritos que foram aprisionados no corpo dele, dando ao garoto o potencial de se tornar um verdadeiro demônio. Shin fica horrorizado, e começa a chorar pelo fato de o templo não ter poupado nem mesmo um garoto, e tê-lo transformado em um monstro. Ele se levanta, e embainha sua espada, para a decepção de todos os outros. Senya se levanta, e transforma sua mão em uma arma, e Shin apenas pede que ele seja rápido. Senya balança o braço, mas não machuca Shin. Ele esmaga o brinquedo com o qual estava brincando, amaldiçoa a situação, e foge. O clone elogia Shin como o homem que deixou o futuro rei espírito viver, e diz que eles devem retomar o treinamento. Por outro lado, a deusa da montanha diz que, para terminar seu treinamento, Jinka deve ir e lutar contra o dragão. Jinka entra em pânico, e diz que não há nenhuma chance de isso acontecer. Ela continua a importuná-lo, e ele admite que talvez tenha uma chance em 10 de derrotar Ji-Hun com um milagre. A deusa lhe diz que ele só precisa fazer com que o milagre aconteça na primeira tentativa, e o envia imediatamente para Ji-Hun, que está almoçando tranquilamente. Jaco cai no rio e é levado pela correnteza, e Ji-Hun se pergunta se isso foi outra ilusão. Enquanto isso, Taemun tira suas roupas, que ficam pesadas e desconfortáveis cada vez que ela cai no lago. Ela quer refinar seu poder espiritual ficando em cima da lagoa o máximo de tempo possível, mas perde o equilíbrio ao ouvir que Shin e Jinga passaram no teste. Assim que ela sobe, o clone da deusa lhe diz que ela pode ter 1000 anos para treinar nesse espaço. E ou ela terá sucesso, ou perderá a cabeça. Taima se senta para meditar e aproveitar ao máximo seu tempo. À noite, Shin e Jinka voltam em segurança para a cabana com o clone e Rinzu, que dizem que o treinamento de hoje também os ensinou a se prepararem para encontros de sorte. De repente, Toyama entra na sala, parecendo distante, como se estivesse vendo amigos que não via há muito tempo. O clone então informa que eles estão prontos para atacar o templo Dangai, enquanto ela lançará um feitiço para manter Ji-Hun ocupado. No entanto, Tama quer aproveitar essa chance para derrotar Ji-Hun. O clone acredita que ainda não são fortes o suficiente para isso, mas Tama tem um plano e está convencida de que é a melhor estratégia a seguir. Oportunidade de executá-lo. Quando o clone e Rinzu vão embora, Tama explica que planeja arrastar a deusa da montanha para a batalha contra o sacerdote dragão. Os meninos acham que isso não vai funcionar, mas Tama acredita que sim, porque a deusa vê algum valor neles, caso contrário não teria se esforçado para treiná-los. No dia seguinte, eles caminham em direção à localização de Jun, e Tama explica que eles seguirão uma estratégia de ataque e fuga, para levá-lo ao covil da deusa da montanha. Eles logo avistam Ji-Hun, e Tama está prestes a compartilhar seu poder com Jinga, quando de repente, Sanga aparece e o chuta para longe. No momento seguinte, Jinka encontra Ji-Hun ao seu lado, que se transforma em um dragão para executá-lo. Jinka fica apavorado ao ver a imensa aura espiritual de Ji-Hun, e pensa que a luta terminará com um único golpe. No entanto, Ji-Hun erra seu primeiro golpe, porque o chão é mais frágil do que ele esperava. Ele ataca novamente, mas, por um golpe de sorte, o chão sob seus pés desmorona, e Jinka se esquiva desse ataque também. Tama e Shin só conseguem vê-lo sobreviver 2 vezes graças a milagres. Enquanto que Senya os mantém reféns no chão,
Jinka relembra o que a deusa lhe disse sobre trazer à tona o milagre que permitirá que ele derrote o dragão, e começa a rir como um louco. Ji-hun fica surpreso com sua risada repentina, mas o ataca mesmo assim. Mas ele só acerta uma boneca de papel, e Jinka usa talismãs para lançar espadas. Jeon as quebra com um chute, e percebe que Jinka atrás dele é uma ilusão. Ele pensa que Jinka atacará do céu, mas é outra farsa, e a verdadeira Jinka aparece ao lado de Tama e a leva. Ele bebe seu sangue e se transforma em espírito no ar, agora com 5 caudas, pois Tama aumentou sua capacidade espiritual ao meditar. 10 anos no espaço estranho. Tama observa Jinka enfrentar o dragão, e se pergunta se ele consegue dominar a técnica que vem junto com a 5ª cauda. Jinka percebe que tem 3 vezes mais poder do que antes, mas ainda não é suficiente para derrotar Ji-hun. Ji-hun dá a ele a chance de atacar primeiro, e Jinka transforma sua 5ª cauda em uma espada gigante para atacá-lo. Ji-hun se esquiva facilmente, mas descobre que Jinka não está mais na sua frente. Ele usou a espada gigante como uma distração para se esgueirar por trás do Homem-Dragão, e ali, usou seu movimento final que combina o poder dos 5 elementos. Jinka envia a bola gigante cheia de energia espiritual explosiva em direção a Ji-hun, que envia uma explosão de sua energia espiritual negra e rebate o ataque. Quando a fumaça se dissipou, tanto Ji-hun quanto Jinka perderam um braço cada. Jinka está sangrando profusamente e teme morrer nesse ritmo. Esse medo força seu poder oculto, e uma 6ª cauda feita de raios se manifesta em seu corpo. Sean percebe que ele é perigoso demais para ser deixado sozinho, e salta alto no céu para finalizar Jinka com seu chute definitivo. Jinka também lança seu raio em direção a ele, mas antes que eles possam se enfrentar, um clone da deusa da montanha aparece entre eles e os impede de lutar. Com apenas um movimento de seu dedo, ela pressiona Jinka e convoca uma colina e algumas videiras resistentes para prender Ji-hun. Ela diz a eles para diminuírem os ataques, ou danificarão sua montanha. Setnia fica chocado por ter impedido o ataque final de seu mestre com tanta facilidade. E Shin acha que o plano de Tama funcionou, e que eles conseguiram trazer a deusa da montanha para a batalha. Ela também entende isso, e diz a Jinka que eles já se fizeram entender. Mas depois mostra seu lado sombrio, e diz que arrastá-la para a luta lhes custará caro. Nesse momento, Ji-han libera seu poder e destrói a colina, prendendo-o. O clone da deusa lhe diz que ele não pode vencer uma luta contra ela, e usa sua imensa pressão espiritual para pedir que ele se desculpe e fuja. Ji-han lhe diz com firmeza que cumprirá sua missão a todo custo, e pede ao clone que se afaste. Ela diz que gosta da atitude masculina dele, e de repente, envia braços gigantes de terra para agarrá-lo e empurrá-lo para dentro da superfície da terra. Senya entra em pânico ao ver isso e corre para atacar o clone da deusa. Ela também o agarra e enquanto fecha o buraco no qual jogou Ji-hun, Senya grita, chamando-o de pai. O clone também o aprisiona em uma bola de vinhas resistentes. Enquanto isso, a transformação do espírito de Jinka é desfeita, e ele desmaia, com Tama e Rinzu vindo em seu auxílio. O clone da deusa percebe que ele perdeu muito sangue, então ela tira uma semente de sua manga e a enterra em sua mão ferida para selar o ferimento. Ela ainda não esqueceu o preço por ser manipulada. Tama pergunta o que ela deseja, e a deusa surge do chão, dizendo que consumirá suas almas ao fim da jornada. Mas desmaia sobre Shin, alegando que ele não parece apetitoso. Shin duvida se ela fala sério, e olha para o braço de Jinka, percebendo que ainda é um fardo para a equipe. Então, o grupo vai com Rinzu encontrar o espírito da montanha, Taizan, e resgatá-lo. Enquanto isso, o sumo sacerdote Yezan descobre que Ji-hun e Xenia foram capturados, e que Jinka e seu grupo estão indo, mesmo feridos. Ele avisa Doran que, apesar dos ferimentos, Jinka estará mais forte que antes, e o Homem-Tigre está ansioso para lutar. Yezan está preocupado porque seu melhor lutador está preso por uma deusa. Doran aconselha diversificar a força, pois não é sensato depender só de Ji-hun. Doran vai se preparar para lutar com Ed, e Yezan pensa em liberar o segundo lote de humanos aprimorados. Bem, Doran logo encontra o segundo lote, já chamados de Os 10 Santos. Eles o desafiam para uma luta para provar que são muito superiores a ele, e que ele não é mais necessário para o templo. Doran se transforma em um tigre, e os 10 Santos também se transformam em suas formas de fera. Doran os derrota em questão de minutos, e depois reclama que Yezan não os fez fortes o suficiente. Por outro lado, Jinka finalmente acorda depois de ficar inconsciente desde sua luta com Ji-hun. Ele parece um pouco triste por ter perdido o braço, mas de repente, abraça Tama, dizendo que o plano dela deu certo. Ele está feliz por terem conseguido tirar o dragão do caminho, apenas pelo preço de um braço. E Tama não tem coragem de lhe dizer que a deusa da montanha quer devorar a alma deles. Rinzu acha sua reação masculina, mas Jinka nem se lembra do nome dela. Shin está confuso sobre como Jinka pode rir da perda de um exército.
mas Tama lhe diz que eles não têm escolha a não ser aceitar isso. Ela pede a ele que sorria também, mas Shin declara que não tem o direito de sorrir porque não conseguiu salvar Shaco. Tama argumenta que ela ainda não está morta e pode voltar à vida em algumas centenas de anos. Shin diz que isso seria bom e começa a sair. Então Jinka pede que ele compre alguns bolinhos para eles no caminho. Depois disso, Jinka comenta que, apesar de ter perdido o braço, ele sente que está em sua melhor forma, e Tama diz que eles retomarão a viagem amanhã mesmo. No dia seguinte, Rinzu entrega um talismã a cada um dos presentes e pede que escrevam seus nomes nele, explicando que assim poderá invocá-los sempre que precisar. Jika fica em dúvida sobre isso, e Shin não compreende o conceito de invocação. Para esclarecer, Rinzu faz uma demonstração, convocando um corvo de sua montanha. Todos ficam bastante surpresos com o que veem e, sem hesitar, entregam seus nomes a Rinzu. Ela também tem mais talismãs para invocar os espíritos que querem lutar contra o templo Dangai com eles. Mas Taima proíbe Rinzu de chamá-los. Ela diz que eles não lutam por vingança, mas pela reforma do mundo. Tama diz que eles lutam contra a injustiça, não importa se são humanos ou espíritos que a espalham, e pede a Rinzu que não chame outros espíritos a menos que eles precisem muito de ajuda. Eles logo chegam à sede do Dengai e decidem entrar pelo portão da frente mais uma vez. Tama chama Jinka para compartilhar seu poder com ela. Ela expõe o ombro, permitindo que ele beba seu sangue. Jinka então revela seus desejos. Ele quer se casar com ela, se ele se tornar um espírito, após conseguir o material de Yazan. Tama fica corada, mencionando que esses sentimentos são proibidos. Mas Jinka percebe que ela realmente não se importa com isso. Ele morde o ombro dela e bebe seu sangue, e Tama se arrepia em êxtase. Jinka se transforma em um espírito e manifesta 6 caudas dessa vez. Eles retornam ao grupo e decidem entrar juntos, pois todos têm assuntos a tratar com os monges Dangai e seus associados. Eles entram pelo portão principal e encontram Doran esperando por eles sozinho, pois todos os outros monges estão guardando as outras saídas. Ele se transforma em um tigre para começar a batalha imediatamente, e Jinka o ataca com um punho de bronze. Dorin o despedaça, dá um soco nele e começa a se arrastar. Jinka o ataca com seu cajado, mas é inútil. Então ele usa o ataque da cauda de madeira, mas Doran se esquiva e o manda pelos ares com um soco certeiro. Shin também está em seu limite há algum tempo, e de repente, saca sua espada e a golpeia, atingindo o clone de Greshin que estava se esgueirando. O verdadeiro Greshin ri à distância e diz a Shin para segui-lo para uma luta. Ele sai e Tama pede que ele grite por ajuda se estiverem apuros. Enquanto isso, Jinka usa sua cauda de raio para atacar Doran, mas ele contra-ataca antes que Jinka possa canalizar a energia espiritual adequadamente. Eles trocam golpes enquanto Doran pensa em como ele temia se tornar um péssimo lutador depois de se transformar em uma fera. Mas ele perseguiu Jai Hunter, que era muito mais forte do que ele. Neste momento, até mesmo Jinka tem mais poder espiritual do que ele, mas ele também pode derrotá-lo. Jinka está no chão e percebe que se superestimou. Ele se levanta, determinado a vencer a luta manifestando um milagre. Ele invoca as técnicas de todas as suas caudas de uma só vez e ataca Doran. Apesar disso, Doran consegue empurrá-lo para trás, e Jinka ri porque está se acostumando com seus movimentos agora, graças aos seus olhos de fada. Ele consegue prever o próximo movimento de Doran ao ver onde sua energia espiritual está se acumulando e começa a se esquivar de seus socos. Doran tenta atacá-lo novamente e, de repente, Jinka sente uma bola de energia espiritual no lugar de sua mão esquerda destruída. Doran quase o acerta, mas então, Jinka lhe dá um soco com a mão esquerda feita de energia espiritual e o faz voar. Tama fica chocado ao ver isso, e Rinza acredita que é o poder da semente que a deusa da montanha plantou no braço de Jinka. Doran ri, dizendo que sentiu o golpe, e decide mostrar a Jinka algo especial também. Ele concentra seu poder espiritual em seus punhos para mostrar a última técnica que criou, e de repente, dezenas de orbes espirituais aparecem atrás dele. Por outro lado, Shin corta a bolsa de Reshin, mas ela explode e revela que era falsa. Reshin continua a provocá-lo e a conduzi-lo, e finalmente, leva-o a uma caverna iluminada por velas. À medida que Shin se aprofunda cada vez mais, o sistema de caverna se torna ainda mais complexo, parecendo uma instalação intricada. Ele acaba encontrando um monge ferido, e o ataca com grande raiva. Este monge, que é um dos 10 santos, se transforma para conseguir bloquear o ataque. Ele então pergunta a Shin como ele conseguiu entrar no laboratório, ao que Shin responde que ele só está atrás de Reshin. De repente, o monge transformado é apunhalado no coração com uma lâmina gigante por Reshin, que se transformou em um transformador gigante. Ele dispara um arpão contra Shin, que o desvia, mas se depara com canhões apontados para ele. Reshin atira nele com canhões espirituais, mas Shin se esquiva, usando a magia de vento de sua espada para se agarrar à parede, e então lhe dá um soco no rosto. Reshin fica furioso e o ataca novamente, mas Shin se esquiva do ataque flutuando no ar. Ele tenta cortá-lo, mas ele usa seus braços gigantes de aço para se proteger. Shiden muda repentinamente de tática e começa a fugir, forçando Greshin a segui-lo. De volta ao templo principal,
Doran atinge Jinka com uma enxurrada de socos super rápidos, e apesar de usar seus punhos de bronze para se proteger, Jinka é nocauteado em um instante. Apesar disso, ele se levanta com pura força de vontade. Doran elogia sua coragem e explica que sua técnica distorce o espaço e o tempo, permitindo que ele dê centenas de socos em um segundo. Mas esse é apenas o estágio inicial, e ele planeja desenvolvê-lo muito mais. Jinka se sente tonto depois de levar todos esses golpes, e ao segurar o rosto com a mão esquerda, percebe que ele é apenas uma massa de energia espiritual condensada. Ele percebe que pode acalmar a tontura em sua cabeça com isso, e de repente, enfia a mão de energia em seu cérebro. Todos ficam chocados, mas Jinka parece ter acionado alguns interruptores dentro de seu cérebro, que liberam mais de seu poder, e de repente, ele invoca uma sétima cauda feita de uma tempestade de vento. Os lutadores retomam a luta. Jinka usa a cauda de vento para aumentar a velocidade, atinge Doran e foge antes que ele reaja. Doran diz que a mesma técnica não funcionará de novo. Então Jinka usa seu golpe final com os 5 elementos. Ele bloqueia Doran com ataques de raios e vento, mas o Homem-Tigre ainda confia na sua velocidade. Ele corre para Jinka, tentando escapar da bomba espiritual. De repente, bandidos se rebelam e interrompem o ataque. Aparições passam, e Doran e Jinka congelam em choque. Quando somem, Doran é atingido pela bomba. Taima corre até Jinka e pergunta sobre as figuras misteriosas. Ela se surpreende, mas Doran se levanta da fumaça negra, ferido. Ele aceita sua derrota e diz a Jinka para pegar sua cabeça, mas Tama lhe diz que não há necessidade disso. Com isso, eles vão embora, e Doran diz a Jinka que ele se divertiu antes de cair. Yazan vê isso de longe e fica chocado com o fato de Doran ter perdido. Ele diz a Kuzuhiko que eles devem fugir agora mesmo, pois não há como derrotar Jinka agora. Ela apenas ri, enquanto ele entra em pânico e começa a empacotar pergaminhos importantes, dizendo que eles destruirão tudo aqui e começarão tudo de novo. Kujuko pergunta a ele sobre Heshin, e ele responde que ninguém se importa com aquele monte de lixo. Enquanto isso, Shin levou Heshin para uma sala com muitos pilares para a segunda rodada da partida. Heshin o ataca, e Shin usa os pilares para se esquivar de seus ataques. Ele entra em um debate com sua espada mágica, que quer que ele vá para os espaços abertos para que ela possa comandar seu poder máximo. Shin se distrai e quase é atingido pelos canhões espirituais, e como Heshin continua destruindo a sala enquanto tenta, ao atingi-lo, a espada mágica carrega Shin com sua vontade e faz com que Hechan abra um buraco no teto da sala. A espada leva Shin para fora, mas Heshin também o segue, usando os propulsores a jato em sua armadura mecânica. Ele desembainha sua espada e ataca Shin, e eles continuam batendo suas lâminas no céu. A espada mágica fica filosófica, e diz a Shin para olhar para o céu e esquecer seu ódio e suas conexões terrenas. Diante dessa vasta liberdade, ela pede que ele use todo o seu poder para derrotar seu inimigo e se libertar do desejo e da vingança. Shin concorda e ataca Heshin. Com todo esse poder concentrado em um único ataque, ele corta Hushin e sua armadura mecânica gigante, dividindo-os em 2. A armadura explode ao ser cortada, mas Greshin ainda sobrevive entre os destroços. Ele ataca Shin e o desarma, então eles começam a dar socos um no outro. Shin finalmente acerta um golpe poderoso nele, e o corpo enfaixado de Heshin se esvai. Sangue por toda parte. Seu corpo artificial é destruído porque ele não tem mais energia espiritual, e ele chacoalha e perde a consciência para sempre. Shin cai de joelhos e grita ao perceber que está morto, e enquanto isso, Jinka se aproxima de sua espada mágica, que ganhou consciência e se transformou em um espírito. Shin guarda a espada na bainha, e então Tama comenta que ele pode retornar para casa. Ela menciona que ele deve estar emocionalmente esgotado, mas Shin recusa, afirmando que não pode descansar até que derrote todos os monstros. Enquanto continuam caminhando, Shin questiona Jinka sobre a transformação em um espírito. Ambos afirmam que, por dentro, espíritos e humanos são iguais, e Jinka faz um comentário sobre os diferentes tipos de recipientes que eles ocupam. Ele afirma ter encontrado uma maneira de transformar seu corpo em um espírito, mas Tama o proíbe de fazer qualquer coisa como modificar seu cérebro por meio do braço espiritual. Os dois se olham fixamente, mas de repente, o chão treme. Rinzu envia seu corvo para explorar a área, e o corvo revela que o deus da montanha Taizan despertou a fortaleza ambulante. Taizan se aproxima deles, e Rinzu decide convocar a deusa da montanha para que ela faça com que ele tome juízo. Porém, a tentativa não dá certo, e a fortaleza tenta esmagá-los. Eles fogem rapidamente, e Rinzu explica que a manifestação da deusa da montanha levaria algum tempo. Então precisavam se apressar e sobreviver a qualquer custo. Para a surpresa de todos, ela surge antes do esperado. Trazendo consigo uma montanha que tinha 2 pernas, a deusa da montanha diz a Taizan que é hora de ele despertar e o derruba com um chute. A fortaleza cai no chão com Yazan e Kuzunoha molhando as calças lá dentro. Kuzunoha acorda Yazan e lhe diz que Taizan foi colocado fora de ação e que agora ele só tem uma opção. Ela expõe seu ombro para ele e Yazan se inclina para dar uma mordida. De repente,
Uma luz dourada irradia da fortaleza caída, e Jinka percebe que se trata de uma transformação espiritual. Yezun sai transformado em um espírito de raposa de 9 caudas, carregando Kuzunoha em seus braços. Taima olha para sua mãe, e Jinka pede que ela vá com ele. Eles voam, e Shin se prepara para se juntar a eles também, e Rinzu pede que ele a leve junto. Yazan pede a Kuzunoha que lhe diga quem é o pai de Tama. E ela pergunta se ele realmente quer saber. Ele muda de ideia e diz que, como uma deusa da montanha está diante deles, eles devem concentrar todos os esforços em fugir. No entanto, a deusa não vai deixá-los ir embora depois de todos os pecados que cometeram. Ela dispara pinheiros de sua floresta como mísseis, e eles até explodem quando atingem o corpo de Taizan. Yazan se defende usando uma barreira metálica de alto nível, e diz à deusa da montanha que esse é o poder do conhecimento humano, que pode derrotar até mesmo monstros como ela. A deusa não aceita bem suas palavras, e explode em fúria, cobrindo toda a montanha com chamas. Yazan e Kuzunoha percebem que estão ferrados, mas fogem imediatamente. Tena não quer deixá-los escapar, então pede a Jinka que a leve até eles e ele obedece. Ele a joga na direção dos fugitivos com seu punho de bronze, e Tena acerta sua mãe com um chute no rosto. Jinka também os alcança e solta todas as suas caudas para atacar Yazan. No entanto, Yazan domina todas as 9 caudas e usa um ataque poderoso para contra-atacar Jinka. Ele tem 2 caudas sobressalentes para partir para a ofensiva depois de neutralizar todos os ataques, e Jinka mal se defende deles usando seu cajado de pilha. A deusa da montanha decide interromper seu ataque porque agora há uma chance de seu discípulo ser pego em seus ataques. Yazan decide então lidar com Tama, que chutou seu amante, mas ela o manda calar a boca porque eles estão lidando com um problema familiar. Ela confronta a mãe sobre suas ações, e quando Yazan está prestes a intervir, Jinka chega para impedi-la. Yazan resmunga e reclama de sua intervenção, enquanto se pergunta se deveria simplesmente pegar um refém e fugir. Jinka pergunta a ele sobre seu material de pesquisa e sua conexão com seu mestre, Koku. Yazan ri e responde que não está lhe contando nada. Então Jinka o ataca imediatamente. O velho sacerdote bloqueia os ataques dele usando suas facas especiais, e eles continuam trocando golpes rápidos ao fundo, enquanto Tama repreende Kuzunoha sobre suas ações e afiliações. Ela ri, dizendo que quando ama um homem, aceita tudo sobre ele, e diz à filha que ela é igual. Tama a repreende, dizendo que ela sabia que Genzu e Jinka não eram monstros que cometeriam pecados imperdoáveis, e sua mãe lembra o nome Genzu, que na verdade é o pai de Jinka. Ela sorri maliciosamente e pergunta a Kuma se ela amou um pai e um filho. Ela fica paralisada ao ouvir isso, e diz à mãe que não sabe nada sobre amor romântico, mas que ama todos os humanos pelo que eles são. Ela se lembra de seus primeiros encontros com o pai de Jinka, Genzo, e Jinka, e diz a Kuzunoha que ama os humanos como um todo. Kuzunoha sorri e pede que ela se junte a eles, pois assim, Yazan poderá transformá-la em uma humana. Tama afasta sua mão, dizendo que seus amigos a aceitam como ela é, e que ela se certificará de deter Yazan a todo custo. Kuzunoha comenta que seu homem parece estar se transformando em algo desumano. E quando Toma se vira, ela encontra Jinka comendo pedras como um animal. Ele sorri, dizendo que a carne de um deus é realmente saborosa. E até mesmo Yazan fica chocado porque Jinka acabou de comer o corpo de Taizan para ganhar seu poder. Ele o avisa que os resultados não serão bons, e de repente, Jinka sente uma sensação dolorosa percorrer seu corpo. Suas 2 últimas caudas, feitas de luz e escuridão, emergem de seu corpo. Yazan lhe diz que ele está pisando em terreno perigoso, e que nesse ritmo, ele pode não continuar sendo um humano por mais tempo. Elas se chocam uma contra a outra, e se movem tão rapidamente, que são visíveis apenas como faixas de luz para os outros. Jinka parece ter a vantagem na batalha, e consegue empurrar Yazan para trás. Mas ele está perdendo a sanidade, também. No entanto, quando Toma chama seu nome, ele volta a si por um momento. Yazan acha que essa é sua chance de virar o jogo a seu favor, e ataca Jinka, tentando hipnotizá-lo. Jinka o ataca depois de perder a razão mais uma vez, e Yazan traz um talismã de invocação. Quando Jinka está prestes a atingi-lo, Tama aparece na frente dele, e é perfurado por seu ataque. Mas isso é apenas uma ilusão. Quando Kuzunoha sequestra o verdadeiro Tama e desaparece do local, a mente de Jinka é destruída pela sensação de que ele matou Tama. E ele irradia uma quantidade insana de energia enquanto grita a plenos pulmões. Jinja. Ele ataca Yazan para matá-lo, mas quando o alcança, colide com algo, e se vê preso em sua mente subconsciente. Ele grita, incapaz de entender o que está acontecendo, enquanto seu corpo enlouquecido continua lutando com Yazan no ar. Kuzunoha está mantendo Toma como refém nas proximidades, e ela ri, pensando que Jinga se transformou em algo desumano. Shin percebe que Kuzunoha está desaparecida, e acha que foi ela quem levou Toma. Ele pede a Rinzu que os procure enquanto ele decide apoiar Jinka. Rinzu lhe diz que isso será suicida, mas Shin não ficará satisfeito até que consiga fazer Yazan sentir o gosto de sua espada no ar. Yazan cerca o Jinka furioso com suas ilusões, que o atacam um a um. Jinka está preso em sua mente, e percebe que o Tama que ele matou antes também era uma ilusão, mas ele perdeu o controle de si mesmo depois de ver isso.
Ele quer se libertar de sua loucura porque Yazan o está guiando em direção à deusa da montanha. Ele planeja fazer com que Jinka colida com a deusa, para que ele possa distrair a todos e fugir. Jinka o ataca, e ele o chuta de volta, mas de repente, sente alguém atrás dele. Shin está lá para atacá-lo, e consegue fazer um corte profundo em Yazan, mas não sem antes se machucar. Shin cai no chão após o ferimento, e enquanto Jinko o observa sangrando, algo se rompe dentro dele. Ele fica completamente imóvel, e então, a energia da floresta começa a fluir em sua direção. A deusa da montanha entra em pânico ao vê-los, e diz a seus corvos que recuperem Rinzu imediatamente, pois eles terão que escapar desse lugar, antes que Jinka sugue toda a força vital de toda a região. Até mesmo Kuzunoha fica chocada com essa visão, e afrouxa o controle sobre Tama, deixando-a correr em direção a Jinka. A deusa sabe que a carne de Taize e Jinka consumida está agindo como um meio, e ajudando-o a absorver o poder da floresta e da montanha, para alimentar sua raiva. Ela afirma que agora ele se tornará uma fera divina, um espírito mais poderoso do que a raposa de 9 caudas, e então destruirá tudo antes de morrer. As caudas de Jinka se fundem em uma só, e as árvores ao seu redor murcham e morrem. De repente, ele se transforma em uma fera com dezenas de caudas, e os poderes espirituais de Tama voltam para ela, fazendo com que ela cresça rapidamente. O descontrolado Jinka avança contra Rinzu e os corvos, e a deusa da montanha usa seu poder para salvar seu discípulo. De repente, o tempo congela, e 5 figuras misteriosas surgem no céu. A deusa se pergunta quem são, pois sua presença é fraca, mas não pode ignorá-las. Tudo está congelado, mas ela usa seu poder para teletransportar Rinzu e a montanha. As figuras começam a sumir, mas Jinka furioso agarra uma delas. Ele está prestes a comê-las quando de repente, Tama lhe dá um chute no rosto. Ela diz a ele para parar com a loucura, e ele agarra sua garganta. A Jinka presa pede a seu corpo que reconheça que é a Tama. Ela o chama de lindo, mesmo quando ele a estrangula. Jinka ordena que seu corpo pare e ele obedece, afrouxando seu controle sobre Tama. Ela diz que, embora a transformação do espírito tenha passado, ele não está voltando ao normal. Ela caminha em direção a ele, lembrando-o de que ele disse que eles deveriam se casar quando ele se tornasse um espírito. Ela segura seu rosto e diz que ficou feliz ao ouvir isso. Ela pede a Jinka que volte para que eles possam se casar, e o beija com lágrimas nos olhos. De repente, ela sente Rinzu convocando-a usando o nome talismã que ela lhe deu anteriormente. Taima não quer ir, mas não tem escolha, pois ela e Shin desaparecem. Chika apenas observa ela partir, e em um acesso de fúria, devasta tudo ao seu redor. O boneco da deusa da montanha é destruído na explosão, e isso é a última coisa que Tama e os outros conseguem ver. Alguns dias depois, Shin ainda está se recuperando, e Tama toma a decisão de ir atrás de Jinka. Rinzu está bastante preocupada, pois a deusa não conseguiu encontrar Jinka após a explosão, mas Tama tem a forte convicção de que ele está vivo, e que irá encontrá-lo. Isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para não perder vídeos gostosos. Até logo!